Olá, então hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdo, vendo tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora, tudo aquilo que a gente já estudou, desde a primeira aula até a nossa última dessa semana, tá bom? Então vamos fazer essa revisão de conteúdo. Primeiro, nas primeiras aulas, nós havíamos discutido a questão das unidades de medida que nós temos, né? Nós temos várias grandezas físicas e elas são medidas e existem medidas que são padrões que nós utilizamos. Por exemplo, o tempo é uma grandeza física e nós podemos medir o tempo com várias unidades. Por exemplo, segundos, dias, minutos, meses, semanas, anos, né? São várias as formas que nós podemos medir o ano, que nós podemos medir o tempo. A distância, por exemplo, nós podemos medir em metros, quilômetros, anos-luz e assim vai. Nós podemos utilizar várias medidas de distância para medir a distância entre dois pontos, por exemplo, né? Mas existem algumas convenções no mundo para que todo mundo use o mesmo padrão, certo? Que nós chamamos do sistema internacional. No sistema internacional, então, nós definimos certas unidades que são padrões a serem seguidos, ok? E a partir desses padrões nós vamos combinando quais são as unidades que nós utilizamos para medir as coisas. Por exemplo, o tempo no padrão do sistema internacional é dado em segundos, a distância é dada em metros, certo? E assim sucessivamente. Nós até vimos que a aceleração no sistema internacional é dada em metros por segundo quadrado, a velocidade é em metros por segundo, né? E também a força ela é medida em newtons, que é a unidade padrão do sistema internacional para força, ok? Então nós discutimos essas coisas sobre as unidades de medida, ok? Nós vimos também sobre a velocidade, né, que a velocidade vai nos informar o quão rápido está acontecendo determinado movimento, né? Se eu saio de um lugar e vou para o outro, o quão rápido eu vou desse primeiro ponto até esse ponto final vai nos dizer isso a velocidade, ok? Então é a velocidade que vai nos informar o quão rápido estamos mudando a nossa posição, né? Se nós estamos indo rápido, se estamos indo devagar, se estamos indo para frente, para trás e tudo mais. Isso é a velocidade que vai nos indicar, ok? E como que nós podemos calcular a velocidade? Ora, imagine que eu consigo andar 20 metros em 50 segundos, né? Como que eu vou saber a velocidade que eu estou andando? Ora, a velocidade vai medir aí se eu estou indo rápido ou devagar, né? Então eu tenho que saber quanto que eu andei e quanto tempo eu demorei para fazer esse movimento. E a velocidade é dada justamente pela divisão, né? Pela razão aqui entre a distância que eu percorri e o tempo gasto. Para a distância eu vou usar d, para o tempo eu vou usar t. Então, eu percorri 100 metros, tudo no sistema internacional, atenção, 100 metros em 50 segundos. 100 dividido por 50, 2, a unidade de medida, metros por segundo, ok? Então é assim que nós calculamos a velocidade. E aqui, por exemplo, nesse atleta que está correndo a 10 centímetros por segundo, veja que essa velocidade não está no sistema internacional. Mas se ele corre 10 centímetros por segundo, significa que a cada segundo ele andou 10 centímetros. Então, no segundo, quando eu comecei a contar, colocar o cronômetro para contar, certo? Ele começa no zero, ele estava aqui no zero. Depois de um segundo, ele andou 10 centímetros. Depois de 2 segundos, ele andou 20 centímetros. Depois de 3 segundos, ele andou 30. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a velocidade dele é 10 centímetros a cada segundo. Isso significa que em um segundo ele anda 10 centímetros. Né? Esse é o significado da velocidade. Nós vimos também que é possível
nós calcularmos a distância percorrida, né? Se nós temos a velocidade e o tempo que o movimento dura, nós podemos calcular a distância que o objeto percorreu, ok? E a distância é justamente dada pela velocidade, pelo produto da velocidade com o tempo, certo? Nesse exemplo aqui, nós temos um móvel que possui uma velocidade de 10 metros por segundo e viaja por 7 segundos. Né? Qual que é a distância percorrida? Veja que todas essas unidades estão no sistema internacional. 10 metros por segundo para a velocidade, 7 segundos para o tempo. Então é só nós substituirmos a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Né? Ou então, se você quiser lembrar, Deus vê tudo, mas não recomendo a mnemônica, mas é interessante. No lugar da velocidade eu tenho 10, no lugar do tempo eu tenho 7, então 10 vezes 7, 70 metros, que é a nossa distância. Nós temos também, então, dois tipos de movimentos. Aquele movimento que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme e aquele que é um movimento uniformemente variado, ok? E aqui nós temos a comparação deles. Qual que é a diferença? Olha, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ou seja, ela não muda, ela nem aumenta nem diminui, a velocidade é sempre a mesma. E o movimento se dá em linha reta, ok? Por isso que é retilíneo, linha reta, uniforme, ou seja, a velocidade é constante, não muda. Já o movimento uniformemente acelerado ou uniformemente variado, ele é um movimento onde a aceleração é uniforme, ou seja, a velocidade muda, porque a velocidade vai aumentar ou a velocidade vai diminuir, mas a aceleração não. A aceleração é uniforme, certo? E a velocidade vai mudar de uma maneira definida pela aceleração. Essas são uma comparação desses dois tipos de movimento. Então, o que vem a ser então a aceleração? A aceleração ela vai medir a mudança de velocidade. Tal como a velocidade mede a mudança de posição, a aceleração mede a mudança de velocidade, ok? E a velocidade pode mudar de três modos: aumentando o valor, indo cada vez mais rápido, diminuindo o valor, indo cada vez mais devagar, ou mudando de direção, fazendo curvas, ou então, em vez de estava indo para frente, agora passa a andar para trás. Essas coisas, quem faz é a aceleração, ok? E se nós aumentamos o valor, ou diminuímos o valor, ou mudamos a direção do movimento, nós estamos fazendo uso de uma aceleração para tal mudança. E a aceleração vai dizer se nós como estamos fazendo essa alteração, essa mudança, né? A aceleração vai nos dizer se a velocidade aumenta, se ela diminui e, além disso, se essa variação é grande ou é pequena. Por exemplo, eu começo a correr, se eu dou uma disparada, eu estava parado e começo a correr muito rápido, a minha aceleração foi grande. Por quê? Eu estava parado, velocidade zero, calminho, e quando quer ver, eu comecei a correr muito rápido. Então a minha aceleração foi grande. Eu mudei a velocidade e mudei ela drasticamente. Se eu estou correndo bem devagar e vou aumentando a minha velocidade aos pouquinhos, eu tenho uma aceleração sim, porque eu mudo a minha velocidade, mas a minha aceleração ela é pequena, porque eu estou aumentando aos pouquinhos. Ou se eu estou correndo e vou diminuindo a velocidade aos pouquinhos, eu tenho uma aceleração sim, pois muda a velocidade, mas ela é pequenininha, ok? Acelerar e frear um carro, né, por exemplo, é fazer atuar sobre ele uma aceleração, que vai mudar a velocidade. Ou nesse caso que nós estamos falando da corrida, também é fazer atuar sobre nós uma aceleração, ok? Nós vimos também o princípio da inércia, que é chamado de primeira lei de Newton, né? E o princípio da inércia, ela pode ser definido como a tendência dos objetos de permanecerem em seu estado. O que significa isso? Que o corpo, se ele está parado, ele vai continuar parado. E o corpo, se ele está em movimento retilíneo uniforme, se ele está com velocidade constante, ele vai continuar com essa velocidade constante. A não ser que alguma força faça ele mudar, faça ele alterar o seu estado de movimento.
né? Então, os objetos, eles preferem permanecer ou parados ou com velocidade constante, essa preguiça, né? Eles querem ficar do jeito que eles estão, ou parado, seja com velocidade constante. Não é propício à mudança, né? É preciso algum agente externo para ir lá e mudar o movimento deles. E o que é esse princípio de mudança, né, da resistência à mudança ao movimento? Esse princípio diz respeito à inércia, né? Diferentes objetos apresentam diferentes resistências ao movimento, né? Existe algo que caracteriza a inércia, que é a massa do corpo. Objetos muito pesados são muito difíceis de ser colocados em movimento, de mudar o estado de movimento deles. Por quê? Porque a inércia é grande. Por quê? Porque a massa é grande. Ok? E se for uma massa pequena, vai ser muito mais fácil colocar em movimento, quer dizer que a inércia é pequena, por causa da massa. Ok? Então nós temos esse princípio de permanência, né, de preguiça dos objetos. Essa é a primeira lei, o princípio da inércia, né? É preciso algum agente externo para alterar o estado preguiçoso dos corpos, né? O rapaz estava andando de skate e aí o skate acaba sendo parado por causa dessa pedra, certo? Existe um agente externo, ele é parado por causa da pedra, mas acontece que o menino continua o seu movimento, certo? O menino acaba continuando o seu movimento. Por quê? Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a continuar o seu movimento. Então o menino tendeu a continuar o movimento e acabou tendo um final um pouco não tão feliz assim. E nós vimos também a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton pode ser escrita como: o que causa uma aceleração é a presença de alguma força atuando sobre esse objeto. Nós já discutimos a relação, dê uma olhadinha nas outras aulas se for preciso. Nós discutimos esse pensamento de como nós alcançamos, como nós podemos raciocinar para chegar na conclusão da segunda lei de Newton, da relação entre a aceleração e também a força, né? Nós vimos que a força está intimamente relacionada com a aceleração e que isso se expressa a partir de uma lei, que ou seja, tudo bem, o objeto ele mudou a sua velocidade, ele mudou o seu movimento. Quem fez isso, né? O que causou essa mudança de movimento? Quem tirou ele do seu estado de repouso? Quem tirou ele do seu movimento retilíneo uniforme? Porque se for deixar, pela primeira lei de Newton, o princípio da inércia, ele vai continuar. Então, para ele sair disso, precisa de alguma coisa. Quem é essa coisa? Quem deu essa aceleração para o corpo? Uma força. A força é a razão, a causa de uma aceleração. E a aceleração é causada pela força, ok? É isso que está nos dizendo a segunda lei de Newton. Que uma força causa uma aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho força. Se eu não tenho aceleração, eu não tenho forças resultantes. Pode ser que a soma de todas as forças dê zero. Por exemplo, um puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita, da mesma forma um puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita, da mesma forma, de tal modo que essas forças elas se cancelam. Essas forças se cancelando, não vai ter uma força resultante sobre esse corpo. Ou seja, não teremos uma aceleração, ok? Não teremos aceleração. Então, a aceleração indica a presença de uma força e vice-versa. Uma força vai causar uma aceleração. E quem aparece aqui nessa brincadeira é a massa. Por quê? Lembrando que se o objeto ele tem grande inércia, a massa é grande, é difícil colocar ele em movimento, então precisa de mais força para empurrar. E o contrário também é verdade. Por exemplo, nesse problema, um corpo de massa igual a 25 kg move-se com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força resultante sobre este corpo. Ora, nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que a força ela é dada pelo produto da massa com a aceleração. A massa é de 25 kg, está aqui. A aceleração
3 metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, para descobrir a força, eu preciso multiplicar 25 vezes 3, que dá 75. E a força é dada em newtons, ok? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Ok, fizemos então a nossa revisão sobre aquilo que nós vimos nessas nossas últimas aulas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Estudem, pois semana que vem nós temos prova. E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem. Eu estou disponível para sanar todas e quaisquer dúvidas que vocês tenham, ok? Estudem para a prova da semana que vem, será na sexta-feira. E tenham então bons estudos.